Legal, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Tô muito animada para hoje, vai ser muito legal. Só carinha querida. Convido os homens, tá, gente? Convido os homens que não vai ser só pra mulher, não. É pra todo mundo. Boa noite, pessoal. Minha mãe. Todo mundo. Milena. Tudo bem? Boa noite. Minha irmã com o bebezinho em casa. Rosélia, Thaís, Priscila, lá de Manaus, minha prima. Tudo bem? Márcia Nunes. Oi, Lu. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu primeiro queria, assim, falar, né, como essa ideia veio durante esse tempo da quarentena. Uma das coisas que o Senhor mais tratou comigo foi sobre disciplina. E disciplina espiritual, né, a princípio. Mas depois ele começou a ministrar no meu coração através de um versículo. 1 Tessalonicenses 5:23, que foi a inspiração, né, para essa série de lives que vocês vão acompanhar. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. E aí eu vi nesse texto como nós somos realmente seres integrais, né? Nós não podemos separar. O corpo da Camila é uma coisa, o espírito da Camila é outra, a alma da Camila é outra. Não, nós somos seres integrais. Mas, por muito tempo, nós, como filhos de Deus, né? Quem tá aqui acompanhando essa live e ainda não aceitou Jesus, saiba que esse é um tempo de você vir conhecer Jesus mais de perto, conhecer a palavra, enfim. Mas nós somos seres integrais e por muito tempo a gente foi ensinado a prestar atenção em crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. E a gente começou a separar a nossa vida em vida espiritual de vida natural, vida secular. Então uma coisa era o Filho de Deus trabalhando, outra coisa era o Filho de Deus espiritual. Uma coisa era o Filho de Deus na igreja, ministerialmente, outra coisa era o Filho de Deus em casa, como esposa, como marido, como filho. Então as pessoas separavam muito a vida espiritual da vida. E na verdade isso nunca foi a intenção de Deus separar. A nossa vida é uma só. Na igreja, fora do templo, nós somos o templo do Espírito Santo, né? Então a gente não foi muito ensinado há anos atrás a se importar com o cuidado de todo o nosso ser, o corpo, a alma e o espírito. E eu acho interessante aqui, a gente já vai seguir, eu vou convidar a minha amiga já, mas é interessante que no final do versículo 23 diz que aquele que o chama é fiel e fará isso. E aí a gente pode perceber que de uns anos para cá nunca se falou tanto sobre saúde mental, sobre saúde emocional, dentro e fora da igreja. Nunca se falou tanto, gente, sobre saúde do corpo, sobre cuidado com o corpo. Parece que a humanidade
toda está sendo ministrada sobre isso, está despertando sobre isso. E não foi diferente com a gente. O Senhor tem feito isso, como diz a palavra, aquele que o chama é fiel e fará isso. Quem está despertando a gente nesse tempo para cuidar do nosso corpo, da nossa mente e também, claro, do espiritual, do nosso espírito, é o próprio Espírito Santo. Jesus falou que ele estaria e nos ensinaria todas as coisas. Todas as coisas. Então ele está desvendando para a gente a importância, tão importante é crescer espiritualmente como também estar saudável na alma, estar saudável na mente. Também é espiritual estar saudável no corpo. Então, baseado nisso que eu propus essas 3 lives e agradeço vocês por estarem conosco, espero que sejam muito estimulados a ter essa visão. E eu queria convidar agora a minha amiga. Deixa eu ver aqui. Eu tô aprendendo também, gente. Fazendo mistério, né? Gente, cadê? Me ensina aí, gente. Como é que acha a pessoa? Que bom que vocês me amam e têm paciência. Cadê ela? Como é que convida? Eu não sei, vocês acreditam? Bota coraçãozinho aí pra mim. Como é que convida? Me ensina. Ali. Achei. Lá vai entrar. Olá, entrou. E... Gente, oi, Neise. Olá, olá, pessoal. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Nada. Gente, Neise é fisioterapeuta e ela estuda assim há muito tempo sobre vida saudável. Ela lê há muito tempo, é uma inspiração para muita gente nessa área, né? E para minha vida também. E aí, quando eu pensei nas lives, veio assim na minha cabeça. Eu falei assim, Neise falando de saúde, disciplina do corpo. Cíntia Rochelle falando sobre saúde mental, disciplina da alma. E na terceira live, eu vou falar sobre disciplina espiritual. Mas aí eu quero deixar você bem à vontade, Neise, para se apresentar, para abençoar a nossa vida aí. Fica à Tá, vontade. tá joia. Olá, todo mundo. Também saudade de todos vocês, né? Saudade de estar perto, saudade de olhar no olho, saudade de abraçar, de tocar as pessoas, né? Até quando a gente vê as pessoas, é aquele tchau de longe. E nada também por estarem aqui, por se abrirem, né? Para aquilo que eu Verdade. acredito. Deus está querendo falar conosco, né? Deus quer tratar do homem de forma integral, né? Amém. Eu já começo falando, já posso ir? Pode? Manda ver. Então tá. Então é isso, eu acredito que Deus, ele trabalha com o homem de forma integral, né? A Camila colocou o texto de 1 Tessalonicenses, né? Que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. E eu acredito que durante muito tempo a igreja deu muito valor às questões espirituais. Uhum. E a gente ficou desfalcado, a gente ficou desnivelado, a gente ficou sem equilíbrio para Uhum. ter olhos para todos os lados, né? Como minha mãe diz, né? E eu acredito que o Senhor está nos chamando para esse tempo. E eu queria também ler um texto, que foi um texto que Deus falou muito ao meu coração. Por quê? Com relação a essa questão de cuidado com o corpo, eu acredito que uma chave virou dentro de mim depois que eu tive filho, né? E eu engordei muito durante as minhas 2 gestações.
Então, na primeira gestação eu engordei 18 quilos, na segunda gestação eu engordei novamente 18 quilos. E logo depois de eu ter tido Davi na primeira gestação, eu tive, alguns sabem disso, mas eu vou repetir novamente, pode ser que alguém não saiba. Depois que eu tive Davi, eu tive 3 crises de rim consecutivas. Eu estava com Davi com 1 mês ainda, toda aquela adaptação. Eu tive uma primeira crise de rim com 1 mês de Davi nascido. 15 dias depois eu tive uma outra crise de rim. E 6 meses depois eu tive uma terceira crise de rim. Todas elas eu tive que ir para o centro cirúrgico para poder fazer o procedimento para tirar aquela pedrinha que tinha tampado o canal da uretra, né? Então, em 1 ano, foram 4 peridural. E Davi, ele mamou aquela quantidade toda de medicação que eu tomei. Foi muito tramal na veia. Tanto que Davi demorou 1 ano para conseguir dormir bem durante a noite. Foi 1 ano sem a gente conseguir dormir, porque Davi tinha muito refluxo. E Uhum. e o que mudou dentro de mim foi quando eu entendi que o fato de eu não cuidar da minha saúde afeta as pessoas que estão ao meu redor. O fato de eu não cuidar da minha saúde vai fazer com que aqueles que estão ao meu redor sofram. E parece que a gente, infelizmente, a gente só acorda para essa realidade quando algo de ruim acontece. Então, eu lembro claramente, eu sentindo aquelas dores nas costas, Davi com 1 mesinho, a gente tendo que ir para Nossa Senhora do Carmo, o meu pai lá fora, já não tinha mais como controlar aquela criança, porque Davi tinha que mamar, queria mamar, eu com o tramal na veia, tendo que pedir liberação para sair. Eles não queriam me liberar para sair, porque eu ainda estava com dor, mas Davi não parava de gritar do lado de fora da maternidade. Então, eu tive que assinar um papel me comprometendo de que eu estava fazendo aquilo ali, a revelia, e ir lá fora para dar mamão para o Davi. Eu tinha acabado de tomar uma dose enorme de tramal. A partir daquele momento, e desde então, isso tem sido um exercício, porque nenhuma mudança acontece na nossa vida do dia para a noite. Nenhuma transformação acontece na nossa vida de repente. As Verdade. transformações que vão acontecer através da nossa decisão, seja com relação ao nosso corpo, com relação à nossa alma, ao nosso espírito, são decisões aonde a gente vai ter que gerar um hábito, gerar uma conduta, uma disciplina mesmo, disciplina com corpo, alma e espírito, para que as coisas mudem e sejam alteradas, né? E daquele momento em diante, eu acredito que a minha chave virou, porque eu espero que nessa noite a chave do comportamento de vocês com relação ao corpo de vocês mude, porque Amém. se não for por causa de vocês, gente, que seja por causa das pessoas que Uhum. vocês amam. Se você não tem tido cuidado com o seu corpo por causa de você mesmo, que seja por causa do seu marido, que seja por causa dos seus filhos, que seja por causa do propósito que Deus tem na sua vida, e o seu corpo precisa contribuir com o propósito, porque eu posso ter um chamado muito grande na minha vida, mas dependendo da forma como eu me alimento, ou eu não me alimento, dependendo da forma como eu trato o meu corpo, eu vou ter força para lidar com o chamado, ou eu não vou ter força para lidar com o chamado. Então, assim, a Verdade. primeira coisa que eu queria deixar para vocês é isso, né? A gente estava até eu e Camila conversando. Essa live não tem o objetivo de falar de gordinho e magrinho. Essa live Uhum. não tem o objetivo de falar que aquilo que a gente está trazendo aqui como instrução é algo exclusivo para as mulheres. Isso é para todos, o cuidado é com Uhum. todos. Agora, eu também acredito, Camila, que quando uma mulher decide algo, ela arrasta com ela a casa dela. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Então, por Testemunho, testemunho sobre isso. Você falou que você engordou na gravidez. Eu também engordei muito na gravidez. E depois da gravidez continuei engordando. E o Uhum. Felipe, ele engordou comigo na gravidez. E depois da Nossa, gravidez, continuou engordando comigo. uhum. Aí, então, eu falei com a Nise, gente, eu queria compartilhar isso com vocês. Desde pequena, eu sempre tive tendência a engordar, né? Eu sempre tive essa facilidade para engordar, enfim, sempre fui gordinha. E na minha adolescência, sempre que eu tentava emagrecer por causa da estética apenas, eu não tinha a força necessária para ir até o final, não conseguia. O dia que eu comecei a pensar na Mariana e no Felipe,
Eu parei assim e pensei assim, gente, não é justo com a minha filha. Exatamente. Para quem não sabe, eu cheguei a pesar 105 quilos e cheguei a Tá? vestir. É, Nise. É porque depois que passa a gente não esquece, né? Que bom que esquece. Mas eu cheguei a vestir manequim 48, 50. Eu já vesti. Então, quando eu parei assim e pensei assim, gente, não é justo com a minha filha. Porque o caminho que eu estou trilhando, eu vou começar, daqui a pouco vai chegar a diabetes, daqui a pouco vai chegar a hipertensão, e eu vou morrer cedo, eu não vou cumprir o chamado de Deus, e Deus não é o culpado disso. Minha filha vai ter uma mãe, se eu não fosse morrer cedo, ela ia cuidar de uma mãe doente, e o Felipe também, mesma coisa. Então, aí, a partir do momento que eu pensei na minha filha, eu falei, não, por ela, eu preciso viver, eu preciso ter saúde. E aí eu Exato. comecei e eu perdi 30 quilos, 30 e poucos quilos. E aí o Felipe veio me acompanhando, ele também perdeu quilo. Ele também. Então, isso que você está falando, só para testemunhar, é verdade. Quando a mulher decide, ela edifica, né? A mulher sabe, edifica a sua casa. Então, ela consegue influenciar, né? Ela consegue influenciar. A mulher, ela traz rumo, né? Não é à toa que a gente tem um útero. A gente tem um útero porque a gente tem o poder de transformação, a gente tem o poder de gerar vida. Então, Uhum. quando uma mulher decide algo, aquilo toca toda a casa dela, né? E quer falar mais alguma coisa? Não, pode falar. Não? E aí, e assim, eu queria ler um texto aqui com vocês, que está em 1 Coríntios 6,13, que foi um dos textos que Deus falou comigo quando eu estava nesse processo de transformação e ainda estou. Eu vou deixar para falar com vocês no fim da live algumas questões que eu ainda luto, né? Porque todos nós lutamos com alguma coisa, né? Às vezes a pessoa olha por fora, quem me conhece de fora, acha assim, poxa, a garota come bem, pratica atividade física, já é magra por natureza, já tem um biotipo e acha que a gente não tem lutas, né? Fica às vezes comparando, enfim, não quero falar o final no começo. Mas o texto de 1 Coríntios 6,13 diz assim: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter a consciência é que o alimento é para o estômago. O alimento não é para sentimento. O alimento é para o estômago. E a gente Uhum. hoje, a gente vive num mundo onde a gente tem fartura de alimento. Antes, o alimento era algo raro. A pessoa tinha que caçar para ter alguma coisa, né? Era escasso, o alimento era algo escasso. Então, a pessoa tinha que caçar para ter o que comer. A pessoa tinha que plantar para ter o que comer. Ela sabia o que ela teria de colheita, ou não necessariamente, porque se viesse chuva, né, se destruísse toda aquela colheita. Então, antigamente, as pessoas lidavam com o alimento com muito mais disciplina do que se lida hoje. Por quê? Porque hoje é fácil. É fácil, você vai no mercado, você compra tudo, você tem de tudo dentro de casa. Ou a maioria das pessoas tem o que querem dentro de casa. Então, a gente banalizou a nossa alimentação. É a primeira coisa que a gente tem que entender. E que a Bíblia diz que o alimento é para o estômago. Então, o Uhum. alimento não é feito para suprir necessidades emocionais. O alimento ele não está na terra para te deixar feliz. O alimento não está na terra porque quando eu estou triste eu vou me enfiar no chocolate. Né? Até existe um porquê disso acontecer, né? Quando a pessoa está triste, existem alguns hormônios que são liberados e como o TPM, TPM, TPM. TPM, exatamente, existe diminuição de hormônios e com essa diminuição de hormônios, o açúcar, ele libera prazer. Por isso que a gente tem vontade de comer açúcar durante a Uhum. TPM, porque a gente tem uma queda hormonal. E, ao mesmo tempo, o açúcar, ele supre, ele aumenta alguns níveis de outros neurotransmissores, como a dopamina. Então, assim, existe um porquê. Mas tem como a gente adequar isso, né? Mas, voltando para o texto, a Bíblia diz: o alimento é para o estômago e o estômago para o alimento. E a Bíblia diz assim: Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Não sei como vai ser isso, né? Porque a Bíblia diz que Deus vai aniquilar o alimento e o estômago.
Não sei se isso é de forma literal, né? Uhum. A Bíblia não diz que Deus vai aniquilar o corpo. Ele diz que Deus vai aniquilar o estômago. E aí ele continua dizendo, mas o corpo não é para a fornicação. Estou lendo 1 Coríntios 6,13. Mas o corpo não é para a fornicação. Outras versões dizem, o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então, a Bíblia faz uma relação de igualdade. O alimento é para o estômago e o estômago é para o alimento. Uma relação de igualdade. Depois a Bíblia faz uma outra relação. E ele diz, o corpo não é para a prostituição. E ele está fazendo aí uma relação de diferença. O corpo não é para a prostituição. O corpo não é para a fornicação. E esse entendimento de que o corpo não é para a fornicação, não é para a prostituição, ele é mais profundo do que o entendimento de imoralidade sexual. Porque em Oséias, a Bíblia correlaciona o espírito de prostituição com o espírito de idolatria. Por detrás de todo espírito de prostituição existe um espírito de idolatria. O que o espírito de idolatria faz com o homem? Ele faz com que a gente venere uma outra coisa, coloque uma outra coisa, coloque a inclinação do nosso coração, o nosso olhar para uma outra coisa que não seja Deus. Então, eu não estaria errada de dizer que o corpo não é para a idolatria. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. E o que eu quero dizer com isso, gente? Muitas vezes nós temos idolatrado o nosso corpo fazendo apenas aquilo que o corpo deseja. Eu vou repetir isso novamente. Muitas vezes a gente tem idolatrado o corpo fazendo só aquilo que o corpo quer. E a Bíblia diz que o meu corpo não é para ser idolatrado. E a ideia de prostituição tem a ver com uma ideia de corromper, que tem a ver com uma ideia de estragar. Quando a nossa vontade, quando o nosso corpo, quando a nossa vontade, quando a vontade do corpo está exclusivamente voltada para satisfazer aquilo que ele quer, a gente vai estragar o corpo. Quando a gente só faz aquilo que o corpo quer, a gente vai estragar o corpo, a gente vai corromper o corpo, a gente vai prostituir o corpo. Por quê? Porque o corpo foi feito para o Senhor. Amém, Neise, amém. Então, o que eu quero nessa noite é destravar a nossa mente, que a gente saia desse nívelzinho raso de ser gordo ou ser magro, de barriga chapada. Ah, Neise, tu quer com 40 anos estar com uma barriga chapada? Pô, claro que eu quero. Então, eu tô para isso. Eu tô lutando para isso. Mas essa é uma motivação muito baixa. Essa é uma motivação muito baixa. A motivação que me rege é que eu quero ter um corpo que satisfaça a vontade do meu Senhor. Porque eu já fui dominado, né, Neise? Um corpo governado. Isso, o corpo que não é escravo dos seus prazeres. Porque um corpo que é escravo dos seus prazeres é um corpo que está sendo adorado por mim mesmo. E se a gente for querer filosofar aqui, tem nomes na filosofia, né, para adoração do próprio corpo. Então, o primeiro entendimento que a gente tem que ter é que o nosso corpo não nos pertence. Que o nosso corpo foi comprado por alto preço. Meu corpo tem um dono. E eu tenho que fazer com o meu corpo aquilo que o meu dono quer. E o que o meu dono quer com o meu corpo? De forma prática. Por exemplo, a Bíblia deu instrução, Deus deu instrução para Adão daquilo que ele deveria comer. Deus deu instrução para Adão. Deus estaria com Adão, ele falou, toda tardinha eu vou estar aqui para estar com você. Então, ele deu essa instrução, você me espera porque eu vou estar aqui para você. Eu vou estar aqui com você. Ele também deu instrução para o homem que ele deveria ser um representante dele no trabalho. O trabalho do homem era uma representação do próprio sacerdócio de Cristo. O trabalho, o serviço do homem é algo espiritual. Também já falei sobre isso em alguns lugares. O Senhor deu descanso para o homem. Porque até Deus descansou, 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. Então Deus deu descanso para o homem. Mas Deus também disse para o homem aquilo que ele tinha que comer. E Deus também, depois do pecado, disse para o homem também aquilo que ele tinha que comer. Então, se o nosso... Foi ele que criou o corpo do homem. Ele sabia o que esse corpo precisava de saudável. Não é que ele queria restringir.
Só para Exatamente. só para acrescentar, Nise, Provérbios 13, 16 diz assim: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua sensatez. Então, o conhecimento, só uma pausa aqui para falar. Às vezes a gente trata alguns conhecimentos como conhecimentos não importantes porque são do mundo, são Uhum. conhecimentos do mundo. Mas o que o Senhor está ministrando aqui, gente, é que todo conhecimento é de Deus, todo conhecimento pertence a Ele. O conhecimento que não é de Deus é aquele conhecimento que despreza Ele. É um conhecimento sem Deus. Mas todo o conhecimento da ciência é de Deus. Os médicos e cientistas só descobrem o que Deus já falou lá atrás. É Você verdade. falou, você falou, Deus falou lá atrás o que hoje o nutricionista senta e ganha para nos dizer. O É Senhor já falou lá verdade, na Camila. palavra. É Gênesis, é lá no início. Mas continua. Então, é exatamente isso. Então, Deus disse para Adão aquilo que ele deveria comer. Por quê? Porque Deus projetou o nosso corpo. O nosso corpo é como se fosse uma máquina. E essa máquina, ela tem um propósito, ela tem um objetivo, ele tem uma função. Então, se você for olhar para o corpo humano, eu já até falei isso na aula de aliança de sangue, se você for olhar para o corpo humano, você vai ver que o intestino do animal herbívoro é diferente do intestino do animal carnívoro. O intestino do animal carnívoro é curto. Por quê? Porque quando ele come carne, aquilo ali tem que sair rápido, porque a carne ela vai tem um poder de putrefação muito rápido, ela vai apodrecendo rápido. Então, o intestino do animal carnívoro é curtinho, porque ele come carne e tem que sair. Mas se você for ver o intestino de um animal herbívoro, de um cavalo, por exemplo, ou de outros animais, é um intestino longo, como o intestino do homem. Eu não lembro hoje a quantidade, a metragem, mas é tipo, acho que uns 7 metros que a gente tem dentro da gente. Parece impossível. Mas porque é tudo bem juntinho. Se eu não me engano, se alguém tiver aí com a internet aí, acessa aí, procura aí qual é a metragem, o comprimento do intestino do homem. E o intestino da gente, ele é longo. Por quê? Por causa das verduras, dos legumes, enfim, por causa de tudo isso, porque isso demora mais tempo para poder se decompor. E até chegar no reto, até ser expelido, demora. E quanto mais demora, melhor, porque mais nutrientes vão sendo absorvidos. Então, por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque Deus te projetou, me projetou, te projetou para a gente ter uma alimentação 70%, Camila, de legumes, verduras, isso, tudo essa coisa. Vai perguntar para os mais velhos. Você fala assim, tô com dor de cabeça. O mais velho fala assim, toma chá de não sei o quê. Tô com prisão de ventre, toma chá de não sei o quê. Ah, tô nervoso, toma chá de Ellen falou que 6 tem metros. 6 metros. Aí, ó, 6 metros, errei por pouco. 6 metros dentro, gente, é muito grande isso. Isso tá dentro de mim, tá dentro de você. Por que Deus fez isso dessa forma? Porque essa máquina humana, ela foi projetada para ela se alimentar de uma determinada forma. E se a gente não se alimenta de uma determinada forma, o nosso corpo vai começar a falhar, Camila. O meu corpo vai falhar, o seu corpo vai falhar. E o corpo da gente, ele dá indícios, o corpo da gente, ele dá sinais. E a gente tem que parar para ouvir o corpo. Eu tô tendo dor de cabeça todo dia, eu não consigo dormir, eu tenho prisão de ventre, meu coração, de repente, começa a sentir uma palpitação no meu coração. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? O teu corpo está dando sinais de que tem alguma coisa errada. Pode ser com relação ao seu corpo, pode ser com relação à sua alimentação, pode ser com relação à falta de atividade física, pode ser com relação à sua alma, pode ser com relação ao seu espírito, pode ser... Na verdade, eu acredito que é tudo. Porque Deus não me vê espírito, Nelise, entendeu? Deus me vê inteira. É isso aí. Então eu acredito que tudo isso nos afeta, né? Os dois, aí ó, a Vivi está dizendo que 7,5 metros, os dois intestinos juntos, intestino delgado e intestino grosso, deve ser isso, né? Uau. Mas por que eu estou falando isso? Porque Deus projetou a gente para um determinado propósito. E a gente não pode fazer o que a gente quer com o corpo, porque. E é aquilo que a gente estava falando, né, Camila? E a gente, de repente, coloca a responsabilidade diante de Deus. Ah, mas Deus guarda, né? Deus livra. A gente está tentando Deus.
né? Que eu estava falando com Camila. Fala, Camila, essa parte que você falou comigo. Eu estava conversando com a Neise que quando Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo, teve um momento onde Satanás levou ele ao pináculo, né? Ao telhado do templo, a algum lugar alto. E Satanás Uhum. fala para ele: se você é filho de Deus, se joga daí. Se você é filho de Deus. Aí ele cita a palavra, né? Porque ele dará ordem aos seus anjos para te livre, enfim. E Jesus responde para ele assim: mas está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. E aquilo ali é muito interessante, porque Jesus sabia que Deus criou a gravidade. Deus criou Uhum. uma lei chamada gravidade. Então, Jesus, quando ele disse, eu não vou me jogar daqui, ele criou a gravidade, ele criou um limite gravitacional, né? Uma lei que impede que as pessoas se joguem, que elas vão cair e vão morrer. E aí, a partir daquilo ali, eu comecei a ser ministrada de que a gente, quando a gente come o que não deve, não se alimenta direito, não faz atividade, não se preocupa com as taxas do nosso sangue, a gente está tentando Deus. Achar que comer qualquer coisa, não vai acontecer nada comigo, não, porque eu sou filho de Deus, porque Ele me guarda, porque. Aí a gente coloca a fé no lugar onde nós somos responsáveis. Então a gente tem que parar de tentar Deus, achar que vai comer qualquer coisa por anos e nunca vai pagar por isso. Se Jesus se jogasse, ele ia morrer, porque Deus criou uma lei. Então, se a gente comer qualquer coisa, a gente vai diminuir o nosso tempo na Terra, porque Deus criou um limite, uma estrutura para sustentar um peso. E quando a gente passa disso, a gente está fazendo mal, né? Então, é isso que eu estava falando, de a gente não tentar o Senhor teu Deus. E só para terminar, eu ouvi uma frase que me marcou muito, que é assim, que corpo é igual cartão de crédito. A gente usa, 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 mas um dia chega a conta, né? Um dia É a verdade. minha conta ia chegar muito alta pelo caminho que eu estava seguindo, né? Mas agora, não só, e até deixando assim bem claro, não só emagrecer, mas se movimentar. Eu até falei isso para a Neise, né? Uhum. A gente precisa quebrar alguns mitos. Parece que saúde quer dizer ser magro. E não é assim. Tem muito Aham. magrinho que está com a saúde, né, não tão aprovada. Suas taxas não estão aprovadas. Talvez porque não se Aham. movimenta, enfim. Exatamente, exatamente. Cada um tem um biotipo, né? Cada um tem um biotipo, não adianta eu querer ser igual a Sabrina Sato, eu não vou chegar lá, porque eu não tenho a perna daquela mulher, nem tenho a bunda daquela mulher. Eu não vou chegar nesse nível. Cada um tem um biotipo. Mas o que a gente tem que aprender é a respeitar os limites do nosso corpo. Tanto que, assim, e a gente também não pode ser hipócrita, sabe, Camila? Porque às vezes você olha uma foto do seu casamento e você fala assim, caramba, olha como é que eu estava no meu casamento, bem mais magra. E você fica feliz por estar mais magra. Só que aí depois você também está mais gordinho e se sente ofendido, sei lá, quando alguém comenta alguma coisa. A pessoa deveria comentar? Não, não deveria comentar, foi indiscreta, foi inconveniente. Mas aquilo que a pessoa está falando é uma verdade. Se a gente fosse olhar com honestidade, se a gente fosse olhar com humildade, se eu for parar, olhar para dentro de mim e falar assim, poxa, o que eu posso melhorar aqui? A gente vai encontrar coisas, né? Sem precisar que as pessoas fiquem falando nada. Mas, enfim, e, assim, então a primeira coisa que eu queria era trazer tipo, um princípio da palavra do Senhor que Deus falou comigo, né? Uhum. Trazendo, porque para que você não tenha uma motivação, como eu falei, muito inferior. Que a motivação não seja uma motivação de apenas ser magra, de apenas ter uma barriga Apenas chapada. estética, né? Apenas estética. Exatamente. A motivação, a nossa motivação tem que ser uma motivação maior do que isso. Entendendo que o meu corpo tem um corpo. Glorificar a Deus com o nosso corpo e não deixar esse corpo mandar na gente à vontade, né? O aqui e agora. Gente, chega desse negócio de deixa a vida me levar, a vida leva eu. O aqui e agora. E não pensar a longo prazo, né? É verdade. E eu coloquei aqui, né, que
o meu comportamento mudou, né? Quando eu tive essa consciência também de que eu estava fazendo todo mundo sofrer. Eu fiz meu filho sofrer, eu fiz Galber sofrer, eu fiz meu pai sofrer, eu fiz minha mãe sofrer, eu fiz todo mundo sofrer. Por quê? Porque eu nunca fui de beber água, Camila. E existem 4, e eu sofro com isso. Por quê? Porque meu organismo ele é tão acostumado a não beber água, que beber água para mim tem que se tornar um hábito. Ainda não é. Às vezes eu passo o dia inteiro sem beber um copo de água. E existem 4 coisas que são essenciais para o corpo de qualquer pessoa: sono, atividade física, alimentação e água. Essas coisas precisam estar em equilíbrio no nosso corpo. Teu corpo Ninguém fala precisa. sobre o sono, né? O sono é Exatamente. importante. O sono é porque é na hora que você dorme que você desestressa, é na hora que você dorme que o teu corpo tem ali, o corpo se recompõe. Enfim, não vou ficar aqui aprofundando, né? Mas são 4 coisas básicas e essenciais. E eu não posso, Repete, eu posso Nick. Repete. alimentação, alimentação, atividade física, sono e água. Então, a minha alimentação é boa, eu tenho uma atividade física tá ok, eu durmo bem, pelo menos umas 7 horas por noite. Agora, a água é um problema. Assim, eu quero dizer aqui uma coisa para vocês, porque eu não quero ficar me colocando aqui numa posição de superioridade, de forma nenhuma. Eu quero que as pessoas entendam que eu também estou lutando com coisas, eu também estou tendo que me adaptar a processos aonde eu preciso cuidar de mim por causa do Galgo. Eu preciso cuidar de mim porque eu não quero deixar Galgo viúvo. Eu quero cuidar de mim porque eu não quero deixar meus filhos sem mãe, sem pai. Eu quero cuidar de mim porque eu tenho ministério, entendeu? E hoje, Camila, eu vou falar uma coisa aqui para você. Hoje de manhã eu estava ouvindo uma live sobre... Preocupada com o tempo. Estava vendo uma live de um fisioterapeuta lá que fez uma entrevista com um cara falando sobre hipertensão, né? E eu já tive um probleminha de pressão alta por causa de uns problemas que aconteceram um tempo atrás e minha pressão subiu muito, eu fui para o pronto-socorro. E aí eu cheguei a fazer toda a bateria de exames, fui no cardiologista, fiz eletro, estava tudo normal, fiz eco, estava tudo normal, o cardiologista passou um mapa cardíaco na época. Eu não consegui ver, encontrar um laboratório, aquilo passou, ficou para trás. Hoje eu estava vendo a live, aí eu falei assim, cara, eu vou ver minha pressão. Camila, eu estava sentada no sofá, isso era 11 horas da manhã. Sabe quanto estava a minha pressão, Camila? 16/10. Tu acredita nisso? Isso aí, todo mundo que está olhando aí, essas 46%. A pressão da Uma Nini estava mulher, uma mulher que é magra, que faz uma mulher que atividade é física e come e bem, que tem eu sei. alimentação, porque eu como bem, eu não sou maluca, eu já aprendi a dizer não para o meu corpo. Mas qual é o meu problema? Qual é a minha dificuldade? Eu preciso ter o hábito de beber água. Preciso ter esse hábito. Porque eu não bebo água, eu não urino. Existe um fator genético, né? Quem tem pai hipertenso, 30% de ser hipertenso. Está repreendido o nome de Jesus, só tô dando os dados, tá? Eu não estou Uhum. declarando sobre a minha vida. Então, quem tem o pai hipertenso tem 30% de ser hipertenso. Quem tem pai e mãe hipertenso tem 60% de ser hipertenso também. Então eu nem sei se minha mãe toma remédio de pressão. Então, mas o meu pai toma. 30%, vamos dizer, seria fator genético. 70% é minha responsabilidade. Eu não posso ficar jogando na genética o fato de eu ser hipertensa. Eu não posso jogar na genética, eu tenho que cuidar de mim, entendeu? E eu tenho que beber água. E aí, 16/10, olha isso. E aí eu comecei a beber água, igual uma louca, né? Comecei a beber água, beber água, beber água. Daí, a 2 horas, fui ver a pressão, 13/9. Aí, continuei bebendo água, fazendo xixi, beber água, fazer xixi, beber água, fazer xixi. Aí a pressão foi normalizando, normalizando. E, cara, eu tenho que carregar isso pra vida. Porque hipertensão é algo silencioso. A hipertensão é assintomática. Eu estava agora com um paciente de 54 anos, Camila, que teve um AVC. O cara teve AVC, o cara é muito novo. Tem muita gente nova adoecendo. Por quê? Porque a gente não está ouvindo as sinalizações do nosso corpo, entendeu? E essa mudança de comportamento, isso é uma outra coisa, uma chave que eu queria trazer aqui para vocês.
A mudança de comportamento tem a ver com o processo de pensamento. O teu comportamento só muda quando o teu pensamento muda. É A verdade. gente não vai mudar um comportamento enquanto a nossa mente não mudar. E juntamente com a mente, que aí é coisa com Cíntia, né? Juntamente com a mente, vai vir a atividade física, vai vir alimentação, vai vir sono, vai vir água, mas juntamente com essa mudança na mente. E novamente falando, que a nossa motivação seja uma motivação mais elevada do que as questões estéticas, né? E uma outra coisa que eu queria falar aqui, né, da relação que há entre o açúcar, a nicotina, a cocaína, a heroína, o álcool e o sexo. Olha só, a gente coloca as coisas em patamares diferentes, né? Então, a pessoa que ela é drogada, que ela faz uso de cocaína, de heroína, que bebe, que fuma, é tipo a escória da população. A pessoa que é viciada em sexo é a escória da população. Mas aquele que é viciado em açúcar não tem problema nenhum. Não tem problema Eu nenhum. era viciada em açúcar. Eu era. Eu sou uma Exato. ex-viciada em açúcar. Amém, Camila. Glória a Deus. Porque o que tem a ver todos viciantes? Exatamente, exatamente. Porque todos eles aumentam o estímulo de um neurotransmissor que é a dopamina. Eu escrevi até aqui para eu não errar. E a dopamina, ela ativa o centro de recompensa. Então, a pessoa que é viciada na droga, ela tem uma recompensa imediata. Ela começa a se drogar com esses negócios todos aí, e aí essa dopamina aumenta e ela se sente recompensada, ela sente prazer, ela sente aquela coisa boa, sabe? E isso o açúcar, e isso acontece com o sexo. A recompensa do prazer sexual também é imediato, da mesma forma como a recompensa que o açúcar traz é imediata. O açúcar é uma das drogas brancas. É açúcar, farinha e cocaína. Tá tudo no mesmo patamar. E se você for ver, se você for fazer uma tomografia do cérebro, das regiões do cérebro que estão ativadas com a cocaína e com o açúcar, são as mesmas áreas, Camila. É tão viciante quanto. Agora, sabe qual é o problema do açúcar? O problema do açúcar é que a cocaína tu tira de dentro de casa. O açúcar não, tá dentro da tua geladeira. O açúcar tá dentro do teu armário, entendeu? Porque você faz uso disso o dia inteiro, né? Então, é necessário, e aí entram mais questões mais da área de nutrição, né? O paladar da gente é um paladar muito doce, o paladar da gente é um paladar infantil. Você vê que as pessoas, se você tem uma criança pequena, você está com uma criança lá de 2 anos, de 1 aninho, o adulto está doido para enfiar um sorvete na boca da criança. E a recomendação é que só após 2 anos a criança faça ingesta de açúcar, entendeu? Então, tudo isso tem a ver com o corpo da gente não foi projetado para isso. O corpo da gente não foi projetado. Ele vai começar a falhar. E o nosso corpo tem um exército, Camila, de macrófagos, um monte de células que são responsáveis pela defesa do corpo. Se essas células estão falhando, o corpo da gente foi treinado. Essa máquina humana, ela foi feita para não falhar. Existe um exército que Deus criou que está aqui para não deixar que falhe. Agora, sim, a gente vai sofrer as consequências, né? Infelizmente, se vou falar de mim, eu, Neíse, vou sofrer as consequências da minha falta de disciplina em beber água se eu não tomar uma atitude, entendeu? E essa atitude, eu não tenho que esperar segunda-feira, sabe? Igual as pessoas falam assim, segunda-feira eu começo a mudança de vida. Pô, qual a diferença da segunda para o domingo? Qual a diferença? A decisão é hoje, é agora, sabe? É isso. E aqui a chave, que eu não quero só falar da coisa ruim. Sabe uma coisa boa que libera a dopamina? A atividade física. É verdade. Então, agora eu vou testemunhar. Você tem uma sensação de prazer depois de uns 20 minutos, não é não, Camila? Que a gente Só depois. Só depois. Quantas vezes eu já acordei falando assim, ai, vambora, nem isso tá me esperando.
não é igual ao açúcar. O açúcar, se você começar, ai, que alegria, que é regozijo por causa do açúcar. Agora, a atividade física, ela também eleva esse neurotransmissor que é a dopamina. Só que a sensação de recompensa acontece 20 minutos depois. Não é imediato igual ao açúcar, não é imediato igual a cocaína, não é imediato igual ao sexo. Mas também aumenta esses níveis. Então, o que a gente tem que fazer? É que a gente tem que ser perseverante, é que a gente tem que esmurrar o corpo e reduzir a escravidão. É que a gente tem que parar de ser, entendeu? Tem que parar de ser frouxo, infelizmente, entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Porque, assim, tem solução? Tem. Se você está com a dopamina muito alta porque você... Essa sensação de prazer, se você está com essa coisa dessa sensação de prazer o tempo inteiro, cara, joga isso para atividade física. A atividade física vai gerar isso em você. A pessoa quer se livrar do vício do sexo, começa a fazer atividade física. Quer se livrar do vício do açúcar, começa a atividade física. Porque são as regiões do cérebro e esse neurotransmissor também vai ser aumentado. Só que isso vai te dar saúde e não vai te dar doença. Entendeu? A Cíntia acabou de falar que vai fazer atividade com a gente. A Cíntia Rochelle vai fazer atividade com a gente. Segunda, quarta e sexta. Então, assim, gente, assim, qual é só, Nise, porque a gente falou sobre o açúcar, pode ter gente pirando assim, meu Deus, tirar açúcar, como é que vai ser isso? É aquilo, faz parte de governar o corpo, você dizer para ele quando ele vai comer o açúcar. Por exemplo, coisas mínimas que a gente pode começar a fazer na rotina, segunda a sexta, nada de açúcar. Café com leite, café puro, Neise, eu não consigo ainda tomar sem açúcar. Mas eu tomo o café com leite sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Eu consegui. Eu tomo todo dia. Aí, no final de semana, dá para você liberar um pouquinho, entendeu? Não precisa pirar. Mas aí você está governando. Ele não está te mandando todo dia comer chocolate, todo dia comer sobremesa, todo dia comer açúcar. Você está dizendo, não, só final de semana você vai comer um pouco. É isso. Naturalmente, o corpo humano ele não quer ter gasto calórico, ele não quer ter. Por quê? O corpo humano ele fica tipo assim alerta se a qualquer momento faltar comida, se a qualquer momento faltar água, se a qualquer momento faltar qualquer coisa, você vai ter para te manter aí, sei lá, 40 dias, entendeu? Então, naturalmente, o corpo humano ele não quer ter gasto, ele quer ficar deitado eternamente e berço esplêndido. Por quê? Porque ele foi preparado para, no momento de fuga, no momento que você precisa, ele ter que reagir, entendeu? Então, é uma luta contra o próprio corpo. E aí você vai ter que ter de estratégias, né? Você vai ter que ter estratégias, você vai ter que começar de pouquinho, você vai ter que... enfim, são várias técnicas, né? De você colocar na sua mente aquilo que é possível. Então, eu não preciso começar com o Insanity igual a gente faz, porque o Insanity é brabo, né, Camila? Eu confesso. É guerreiro quem começa o Insanity. É guerreiro que Insanity e fica, e continua. Você não precisa começar no nível hard, que é o Insanity, que eu faço segunda, quarta, sexta, 8 horas da manhã. Você pode começar com uma caminhada de 5 minutos, né? Você pode começar, às vezes não tira o açúcar do café, mas você vai diminuindo, de pouquinho em pouquinho, você vai diminuindo. Até você ter prazer pelo amargo, porque Deus fez o amargo, gente. Por que não? Deus fez o amargo, Deus fez o azedo, Deus fez o salgado, Deus fez o doce. O problema é que o nosso paladar é um paladar que já foi afetado pela quantidade de comida doce ou salgada que a gente tem, né? E assim, eu queria só trazer aqui... muito bom. Eu só queria trazer aqui qual é a chave, né, da virada. Eu queria dar uma chave para você. Então, a primeira coisa, estabeleça uma rotina. Eu sou muito do estilo mais para regrada, né? Então eu faço atividade física todo dia, 8 horas da manhã. Por quê? Porque depois o meu dia começa e eu vou que vou e eu não consigo parar, entendeu? Então eu tenho que ter essa rotina. Agora, para um sanguíneo, vamos dizer assim, uma pessoa sanguínea, uma pessoa que é um pouco mais desorganizada, enfim, ele talvez não vai ter um horário regradinho. Mas o que ele pode fazer? Ele pode dizer assim, no meu dia eu quero fazer isso, aquilo e aquilo outro. Independente da hora que ele vai fazer. Mas ele vai ter o compromisso com ele mesmo de que eu vou ter essa rotina,
Por mais que um dia seja num horário, outro dia seja em outro horário, mas eu vou cumprir isso. Então, assim, a primeira coisa é ter rotina com relação à atividade física, ter rotina com relação à alimentação, ter rotina com relação a beber água. Então, eu tenho que fazer isso. Acabei de fazer xixi, vou beber água. Acabei de fazer xixi, vou beber água. Isso tem que se tornar mecânico. Tem que se tornar uma rotina. Não, eu vou esquecer, entendeu? A gente estava falando dos exercícios do solo pélvico ontem, lá no canal, né? Quer que seja rotina? Vai fazer isso na hora de escovar o dente, vai fazer isso na hora de tomar banho, entendeu? Uma outra coisa que a gente tem que entender é que qualquer conquista acontece a longo prazo. Se você demorou 10 anos para engordar, chegar onde você chegou, se você demorou 10 anos para você olhar para você e falar assim, putz, isso não tá legal, para que você conquiste algo que você almeja, isso vai demorar também. Isso vai demorar de 1 a 2 anos para você conseguir ter. A gente precisa, e parar de se vitimizar, né, Neise? Parar de se Aham, vitimizar. Ah, mas eu é. já tenho idade. Ah, mas tem muita coisa para perder. Quando eu olhava tudo que eu tinha para perder, eu também me achava pequenininha. Mas Aham. quando eu comecei a mudar meus hábitos por amor à minha filha e minha família, eu fui vendo o resultado. De quebra vem a estética, de quebra vem a melhora na estética. Mas Com assim, certeza. é você aos pouquinhos. A Heloísa me falou uma coisa, eu sei que você já está na parte de falar sobre atividade física. Mas a Heloísa uma vez me falou, Elo tá aqui com a gente. Elo me falou uma coisa, eu nunca mais esqueci, Elo. A gente estava na casa da Luciana Barreto e ela conversando, ela falou assim, Camila, a gente precisa pensar. A gente pensa para muitas coisas, mas para comer as pessoas não pensam, as pessoas desejam e vão e fazem. E se elas têm dinheiro, elas vão e compram e comem, porque elas estão com vontade. E ponto, elas não pensam. Então ela falou: Uhum. você tem que pensar. Você tem que acordar e Uhum. saber o que você vai comer no café da manhã, o que você vai comer no almoço, o que você vai comer no lanche, o que você vai comer na janta. Você tem que saber aqui, você tem que pensar os alimentos, entendeu? E aí eu guardei isso e me ajudou muito, Elô. Você ir para o mercado com intenção, né? Eu vou para o mercado com intenção. Ah, eu trabalho na rua todo dia. As pessoas, Camila, elas dão desculpas da sua fraqueza. Aí ela diz assim: ah, mas eu como na rua todo dia. Mas você pode escolher o que você come. Você está no Levar self-service. marmita. Você pode levar marmita, você pode escolher. Então, assim, enfim. Então, assim, as conquistas, elas vão ser a longo prazo. A gente não vai conquistar nada de repente, de uma hora para outra, entendeu? Então, é uma outra coisa que a gente tem que entender. A gente tem que entender que nessas conquistas a longo prazo vão ter dias que a gente vai ter recaída. Vai ter dia que vai ter recaída. E tudo bem. E tudo bem. Um dia eu estava ali, ó, seguindo um programa legal, estava virando rotina e tudo mais. Ó, enfiei o pé na jaca, comi um monte de coisa, um monte de besteira. E aí vem aquele sentimento de culpa e você, sabe? Aí a coisa vira uma bola de neve. Então você tem que Aí vem pegar leve. aquele pensamento mal. Ah, já que eu comi isso, então vou enfiar o pé na jaca o dia todo. Aí aquilo, se você está com o objetivo de emagrecer, vamos dizer assim, de ter mais qualidade de vida, aquilo tudo que você conquistou durante a semana, cara, foi por água abaixo no fim de semana. Então, você vai ter recaídas durante esse processo. Agora, o que você só tem que entender é que você não tem que se tornar escravo do prazer. Eu não posso voltar Amém. novamente para a escravidão da onde eu saí. E a outra coisa que Uhum. eu falei, que para essa virada, né, foi isso daqui, né? Pare de dar desculpas da sua fraqueza. Se olhe com honestidade e humildade. Por quê, Camila? As pessoas têm a tendência. Depois do dia que eu estava fazendo um funcional, quando a academia estava aberta, e aí uma pessoa olhou para mim e falou assim: e o pessoal acha que é só biotipo, né? Por quê? A pessoa me viu lá malhando, porque assim, eu pego pesado, eu gosto de atividades, não sei se eu sou mais agitada, então eu gosto de atividades que parece que naquela atividade eu descarrego toda a minha agitação, entendeu? E a pessoa olhou, e às vezes a pessoa pode olhar para mim e falar assim: ah, muito fácil para ela falar sobre isso, sempre foi magra, muito fácil para ela falar sobre isso. Não tem facilidade para engordar. Pô, gente, eu engordei 18 quilos na gravidez. O negócio é que quando acabava uma gravidez entre uma e outra, eu falava assim, eu vou voltar pro meu peso, eu vou voltar pro meu peso. E eu voltava. Quando eu engravidei do Daniel, eu estava com o peso de antes, estava com 60 quilos. Depois que eu engordei do Daniel, depois que eu tive o Daniel, eu voltei novamente pro meu peso de 60
quilos. Hoje eu estou com 59.900. Agora, isso demandou de mim disciplina, perseverança, constância. Nada é sorte. As pessoas podem chegar para você, Camila, e perguntar assim: ah, Camila, qual é o milagre? Não, como é que as pessoas perguntam? Qual é o segredo? Qual é o segredo de ter emagrecido? Não tem segredo, não. O segredo é disciplina, o segredo é fechar a boca. O segredo é esse. Então, às vezes, as pessoas elas dão esse desculpa, dão essa desculpa, né? Ah, eu não tenho dinheiro para academia. Pô, vai para a rua, caminha na rua. Então, assim, isso só revela as nossas fraquezas. Então, a gente tem que se olhar com humildade e se olhar com honestidade. Falar assim, não tá legal, isso aqui não tá bom. Eu tenho que olhar para mim e falar assim, meu Deus, a minha pressão hoje estava 16/10, o que é isso? Isso é um absurdo. Neise, eu não concebo isso, sabe? Eu tenho que olhar para mim mesmo com honestidade e falar assim, Neise, ouve aqui, para com isso. Ah, o meu corpo não pede água, vou ficar com essa desculpinha que meu corpo não pede água, eu vou colocar etiqueta pela casa toda, beba água. Até aquele negócio entrar. Exatamente, até aquilo entrar dentro de mim. Então, assim, eu acho que eu falei tudo aquilo que eu pretendia falar e eu espero que tenha sido suficiente aí para trazer um despertar, né, para as pessoas que estavam precisando de um empurrão, sabe? E assim, eu quero dizer isso, Camila, foi aquilo que eu falei lá na minha página também. O meu objetivo é, sabe, às vezes as pessoas elas já querem fazer algo, mas elas não sabem como começar. E eu quero empurrar as pessoas, eu quero empurrar as pessoas, eu quero dizer assim, ó, vai, conta comigo, qual o teu problema? Me diz, deixa eu te ajudar, entendeu? E aí? Tá me ajudando, você tá me ajudando. Segunda, quarta e sexta, 8 horas. Que bom, Camila. E só mais uma coisa, ó, Galber já perdeu 9 quilos. Muito bom, Galber, parabéns. Deixa eu fazer um resumo, assim, que você falou, e teve um comentário aqui da Priscila, minha prima lá de Manaus, ela colocou assim, às vezes não são maus hereditários, são maus hábitos hereditários. Tem isso também. Porque a maneira como a gente come e se movimenta, se faz exercício ou não, a gente recebeu também dos nossos pais, né? Mas nunca é tarde para a gente mudar. Você falou sobre 4 coisas e tá acabando a live, gente, tá acabando o tempo. Só a mulher consegue fazer isso, né? A gente acaba com o tempo até o final. 4 coisas importantes para a disciplina do corpo. Gente, lembra que a gente está falando de coisas espirituais, isso é espiritual. Alimentação, pensa sobre a sua alimentação, leia sobre e não seja governado pela sua vontade. Sono, eu preciso melhorar nisso, dormir mais, eu preciso. Água, coloque relógio para despertar, beba bastante água. E quando faz exercício, Neise, eu bebo uns 2 litros só durante o exercício. Imagina, aí durante o dia, bebo pra caramba. E a atividade física, que pode ser no seu ritmo, no que você precisar, mas o corpo foi criado para se movimentar. Eu falei para a Neise que a atividade física tem me ajudado, gente, até na minha saúde emocional nessa quarentena. Ficar parado na quarentena, em frente ao computador, em frente à TV, vai dar em tristeza, depressão, porque a gente precisa se movimentar, isso dá um bem-estar, dá uma vida, assim. E ela estava explicando, né? Sobre aquilo que os hormônios que são liberados quando a gente faz atividade física. Então, eu convido vocês, se vocês quiserem participar com a gente, amanhã, 8 da manhã, no Instagram da Neise. Gente, eu tô com um canal novo, tô com um Instagram novo, falando sobre saúde da mulher. Então, quem quiser, esteja lá, apareça lá, tá bom? Minha mãe falou aí pedalando. Mas é isso, gente. A nossa live tá acabando, mas semana que vem a gente vai estar com Cíntia Rochelle falando sobre saúde emocional, que é espiritual, também é um assunto espiritual. Não podemos nos separar, corpo, alma e espírito. Somos seres integrais que Deus criou e como o Senhor, como está escrito na palavra, né, que todo espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis. O que é isso? O que é ser irrepreensível? Que não tem nada para se repreender. O tempo está acabando, temos 25 segundos. Quero agradecer, Neise, obrigada por ter ficado aqui com a gente. Beijo, gente, todos vocês que acompanharam. Espero ter
ativado, que a gente tenha ativado em você um refletir. Se serviu para isso, já valeu. E eu creio que a gente vai ter vida longa diante do Senhor para cumprir tudo que Ele tem para nós. Salva